Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagini Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatash Maha Om Shanti Shanti Shanti. Então, mais um encontro do livro Experiência e Conhecimento. Esse tópico que a gente vai ver aqui, ele é uma chamada, ele está explicando por que o nome desse livro é Experiência e Conhecimento. Ó, só por causa disso aqui, porque o que você é sutil demais para que você possa experimentar por você mesmo. Não é uma sensação, não é um sentimento, não é uma recordação, né? Então, a consciência é muito sutil para o corpo-mente experienciá-la. Então, imagina tudo que você pode experimentar, aí usa o conhecimento do Vedanta e vê tudo que você pode experimentar e através do quê, né? Então, nada daquilo é possível para você experimentar você mesmo. Então, você não é algo a ser experimentado. O Vedanta vai dizer que você é aquilo por causa do que qualquer experiência é possível. E por quê? Porque o que a gente chama de experimentar é aquilo que está no alcance do nosso corpo-mente. Por isso que é interessante a gente ter um meio de conhecimento. Um meio de conhecimento, como o Vedanta, ele cria uma linguagem comum que facilita a comunicação das pessoas que querem conversar sobre isso. Então, para o Vedanta, o instrumento por excelência de experimentação nosso é o corpo-mente. Então, tudo que experimentamos é baseado em duas coisas, na mistura de duas coisas em geral. O nosso input sensorial, o que entra pela sensorialidade, e o como a mente processa aquilo. O que faz a mente de cada um processar uma determinada informação como X ou Y. O Vedanta fala que é a sua herança kármica, né? É o karma que fez você vir à vida. Isso está simbolizado por uma série de condicionamentos seus, viés de observação, estrutura de personalidade, que aí vão dar o formato, né, a interpretação daquilo que você está vendo. Mas, de qualquer modo, independentemente do que todos nós possamos experienciar, o que nós somos não é experienciável no sentido estrito da palavra. Não adianta eu dizer assim, é, eu sou essa paz, eu sou essa alegria, e você experimenta a paz e a alegria, e essa paz e alegria que você experimenta é do mundo fenomênico, e isso acaba. Ou então você diz assim, caramba, a verdade, eu sou esse êxtase, eu sou essa epifania de amor, essa epifania de compreensão, e aí tudo isso passa. Claro que não é você, isso é uma coisa bem desconcertante. Na verdade, você está além daquilo que é bom e daquilo que é ruim, daquilo que é sublime e daquilo que é profano. Sem você, o profano e o sublime não conseguem existir, e o bem e o mal também não. Então você não é experienciável como absolutamente nada. Nenhum estado mental, nenhuma sensação, nenhuma epifania. Você não é o que você experimenta no Nirvikalpa Samadhi, tá vendo? Não é. Aquilo ali é outra coisa, aquilo é uma bainha, né, da Maya Coxa, que está sendo experimentado ali. Você não é nada disso. Então, por isso que ele insiste demais nisso. Como é que eu vou me conhecer? Eu vou me conhecer me experimentando, né? Exercitando alguma prática para que eu me experimente? Não.
Né? Não, você vai se conhecer através do conhecimento. Vai ver uma sacação profunda em você, que é essa consciência ordinária que tem contato com todas as coisas do mundo e com você mesmo, né? Junto com os órgãos dos sentidos e a mente, exatamente essa consciência é a natureza da qual tudo é feito no mundo, é o próprio Deus. É essa consciência ordinária, comum mesmo. Só que aí ela está aparecendo na experiência como a consciência refletida no seu corpo sutil. É o modo como ela aparece no corpo sutil. É isso o que a gente experimenta. A gente já falou que é esse eu sou. Você diz assim, você é consciente? Sou. Não, esse sou, o que responde isso sem precisar de intermediário nenhum, nem grandes explicações? É a consciência, é esse senso de autoexistência, é a consciência refletida no corpo sutil. Inquestionavelmente, eu existo. Eu sei que eu existo. Isso é o ponto de saída da investigação do Upanishad, é isso. É que eu não posso negar a minha existência. Então, eu vou fazer um mergulho em mim mesmo, vou usar o ferramental do Vedanta, e a primeira coisa que eu vou notar é isso, é que eu não tenho como ser experienciado. O Vedanta vai te provar que não, porque a mente, que é o seu instrumento por excelência de conhecimento, de investigação, ele aparece para você como objeto. Então, a mente não tem como objetivar você mesmo. Ela não tem como lidar com você como lida com qualquer outro objeto, com um pensamento, com um carro, com um computador, com uma emoção. Ela não tem como. E aqui está a razão. Olha, você é sutil demais para que a mente possa conhecer você como ela conhece qualquer outro objeto. Isso aqui é a base do Vedanta. É por causa disso que a gente está lidando com esse livro, para que a gente perca fundamentalmente o vício de nos enxergar idealmente como um objeto de consumo espiritual, né? Uma grande epifania, um êxtase luminoso. E muito do ensino é para desfazer esse tipo de erro de concepção. Eu me enxergo como algo espiritualmente magnífico, né? Então, esses métodos eles vão desfazendo essas noções, né? O que está se dizendo é que a realidade é não dual. Então, você, consciência, tem que estar presente o tempo todo, como a própria realidade, como a própria realidade não dual. Esse que é o resumo do despertar. Você, consciência, está presente o tempo todo como a própria realidade em si, consciente de si mesma. Então, você é sutil demais. Você está o tempo todo viabilizando qualquer experiência, mas você não depende de nenhuma experiência para existir. Mas sem você não tem experiência nenhuma. Então, você é sutil demais para ser experimentado, mas sem você não tem experiência alguma. Aí abre aqui aspas, né? Por que me sinto limitado enquanto a consciência é ilimitada? Eu sei que a consciência, sendo não dual, deve incluir a limitação, mas mesmo que eu me sinta ilimitado, não vou me sentir ilimitado diante desta mente e deste corpo. São vários erros de concepção, né? Ele está atribuindo ilimitação a uma sensação, quando, na verdade, ilimitação se refere àquilo que não pode ser definido nem limitado por nada mais. Então, ele está tentando ligar isso com uma sensação. Já está mostrando que ele está achando que ele é o que? Uma experiência. Ele pode ser decodificado, ele pode ser experienciado como uma sensação, né? Por que me sinto limitado, eu, consciência, enquanto eu, consciência, eu sou ilimitado? Ele está aqui fazendo uma confusão de níveis. Aí o James corrige. Não, definitivamente não. O que você está falando não está certo. Você vai se sentir limitado se ficar identificado com eles, tá? Porque ambos são limitados. Você vai se sentir limitado se você ficar identificado com o corpo
e com a mente, porque tanto o corpo como a mente são limitados, né? Então, agora o James mostrou para ele qual é o verdadeiro significado de ilimitação, né? Ilimitação não está restrito a uma sensação do seu corpo. A gente já viu que o que viabiliza o seu corpo se sentir vivo, ter essa impressão de se sentir vivo, é o pranomaya kosha, né? E é o pranomaya kosha que vai embora quando o corpo morre. É ele que vai embora, o corpo fica sem vitalidade, né? Então, a resposta do James é simples. Não, você está olhando ilimitação do ângulo enganoso. Nós estamos dizendo que ilimitado é aquele que não precisa de nada para lhe dar identidade. Ele não vai ser limitado, não vai ser definido por nada. Você é esse que não é definido por nada, mas você também é esse, sem o qual não existe nenhuma definição, né? Então agora ele redefiniu, ele disse não é isso, você não está entendendo. Você se sentirá limitado se você ficar identificado com eles. Isso é que é limitação, porque tanto o corpo quanto a mente são limitados, né? Eles têm começo, meio e fim. A consciência é muito sutil para que o corpo-mente a experimente. A consciência só experimenta a si mesma e ilumina os objetos, né? Aqui tá até errado. É, é isso mesmo. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: a consciência é muito sutil para que o corpo-mente a experimente. A consciência só sabe de si, ela não nega a existência dela, e é ela que ilumina a mente, o corpo sutil, para que esse possa, através dos órgãos dos sentidos, trazer as impressões sensoriais para a mente, né? Isso é para a pessoa se acostumar com aquela coisa do Vedanta. Você não é aquilo que você está percebendo. Você não é aquilo do qual você está ciente. Eu estou ciente dos movimentos da minha mente. Então você não tem como ser a sua mente. Isso é um outro modo de falar do que ele está dizendo aqui. Você não tem como ser a sua mente. Se eu falo que você está fora do alcance da sua mente, e não sendo a sua própria mente, eu estou dizendo que você está fora da experiência. Tudo isso vai ficando uma compreensão, né? Você reelabora o modo do seu corpo sutil trabalhar. Ele tá começando a funcionar de outra forma. Então, ele vê conhecimento de um modo muito diferente do que a gente vê no começo. O que a gente chama de conhecimento é eu saber de objetos. Isso é o conhecimento. Ele conhece a filosofia tal, ele conhece uma determinada classe de micróbios. Aquele outro ali conhece como fazer determinada coisa, o outro é o médico. Esse é o conhecimento do qual a gente está habituado a falar. Mas não é esse o conhecimento do qual o Vedanta está dizendo. O Vedanta ele está falando daquele conhecimento que vem sem você precisar usar a mente. Ele simplesmente vem. Você tenta usar a mente para expressar o conhecimento que veio. Aí isso é bem comum. A pessoa tem uma inspiração por uma teoria científica. Depois ela vai ter que tentar expressar a inspiração dela. O músico também, né? E aí afora, e por aí afora, né? Então, a gente tem que começar a se acostumar a olhar o conhecimento como uma prerrogativa do próprio conhecer que somos. É saber de. Esse saber de é o saber de que a consciência tem de si mesma e que permite a saber todas as outras coisas. Todas as outras coisas só podem se definir na medida em que a consciência se define como autoconsciente. Ninguém aqui tem como negar a sua existência. Pode negar, mas tem que saber que para negar a existência você tem que estar presente. Então, logicamente, não faz sentido, tá? Então, ele está cuidando, ele está dizendo por que a gente tem que saber separar o conhecimento de experiência. Por que a gente tem que saber que a gente é vinculado à experiência? O que queremos na experiência?
Outra coisa, você, né, que é o fundamento último de todo o ensino do Vedanta, é o que é você para você, né? O que é você sem limitações e identificações. Esse você, né, ele não é experienciável. Esse você é aquilo que permite qualquer experiência acontecer. Então, o Vedanta ele está te definindo de uma outra forma, está procurando tirar você da sua identidade com a mente e com o corpo. É isso que ele está fazendo o tempo todo. Então, ele reforça isso. Ele diz: você não pode ser experienciado como um corpo e uma mente. Você sabe do corpo e sabe da mente. Como você pode ser o corpo e a mente? Essa é a sequência de raciocínios aqui. Tá? Então, ele redefiniu aqui limitação. Né? Vou botar aqui uma coisa. Aí ele continua desenvolvendo aqui, ó. Não é o corpo físico que é o experimentador, né? E o e-mail continua: eu sou o conhecedor do corpo, mas o corpo não me conhece, no sentido de que o próprio corpo é sem vida e sem consciência. Ainda assim, o corpo parece conhecer, na medida em que responde a estados da mente. Por exemplo, o ressentimento pode surgir como uma condição física do corpo, uma doença. Como conciliar isso? Parece haver uma identidade entre mente e corpo, em que ambos parecem um só, sendo apenas notados a partir de duas perspectivas diferentes. Deixa eu ver o que o James respondeu. A experiência parece mesmo ocorrer no corpo físico, mas ela acontece no corpo sutil. O corpo sutil é o seu instrumento por excelência de experimentação. Tanto o corpo sutil quanto o corpo físico são agregados. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que eles são feitos de partes, né? Ele divide o corpo sutil e o corpo físico em partes, né? Em camadas. Como tal, né? Como agregados, eles estão em um estado de mudança constante e eles fazem parte de todo o campo da existência, a qual também é feita de partes. Então, você, manifesto aí, né, humano, saiba que você é o próprio campo da existência aparecendo como você. Você é o próprio Ishvara aparecendo nessas modulações todas aí. Alexandre, Marcelo, Irene, Alex, Felipe, Betânia, Henrique, Lucas, Tatiane, Silvânia, tudo isso é Ishvara, né, aparecendo como ser humano no campo da manifestação, ou seja, em si mesmo, né? Então, é isso que ele está querendo chamar aqui, chamar a atenção aqui. Esse campo, ele é uma aparente dualidade. Por que aparente? Porque ele não tem realidade própria, né? Essa dualidade, ela é dada pelas condições de Maya. E a gente sabe que Maya não tem realidade à parte de Brahman. Além de não ter realidade à parte de Brahman, Maya pertence a uma terceira categoria. Maya não tem como ser irreal, porque ela produz efeitos. A história da corda, né, que aparentemente parece ser uma cobra, isso produz efeitos no experimentador. E, por outro lado, Maya não tem começo, mas tem fim. Então, uma ignorância, é ela que dá essa impressão de dualidade. Então, tem que se estudar os efeitos, né, do mundo fenomênico para a gente saber que estamos lidando com o jogo, com uma matriz. Né? Por isso que ele diz que esse campo é uma dualidade aparente, porque ele não tem existência própria. O aspecto físico denso não está sujeito ao prazer e à dor, porque não tem corpo sutil. O aspecto físico não tem corpo sutil. E o corpo sutil é o que dá senciência a essas coisas, né? É o que transforma uma coisa num ser senciente. São os corpos sutis. Você pode quebrar uma pedra com martelo, mas a pedra não vai sentir nada, e nem o martelo, né?
O corpo sutil aparece como experimentador por causa de sua associação com a consciência. A consciência vivifica o corpo sutil, né? É como se você estivesse conectando um computador na corrente elétrica, né? É isso que a consciência faz com o corpo sutil. Ela dá vida, ela faz com que ele funcione, mas ele funciona de acordo com os programas que ele traz, né? Os programas do próprio sistema, que dão essa aparência de uma experiência dual, e os programas intrínsecos a cada corpo sutil, em decorrência dos karmas que cada corpo sutil assimilou e sedimentou em si como sua própria personalidade ao longo de milênios. Então, por isso que ele diz aqui, ó, o aspecto sutil da existência está sujeito a prazer e dor, apego, alegria, tristeza, etc., por causa de sua associação com a consciência, a qual não é um desfrutador, isto é, a consciência não é aquele que sofre das dualidades. Então, ele está querendo dizer que a mente ela desenvolve uma aparente senciência, né? Ela sente prazer, dor, apego, desapego, alegria, tristeza, porque ela está associada com a consciência. A consciência vivifica ela, né? Então, sim, a consciência associada a um meio de experimentação, ela provoca um fenômeno chamado desfrute. Ocorre um desfrutar aonde? Naturalmente, naquele que tem um corpo de experiência para desfrutar, é no jiva. Esse é o fenômeno que ocorre no jiva, é um desfrutar. É como qualquer fenômeno de jiva que ocorre em jiva. Só isso, ocorre esse desfrute. Mas não dá para dizer que a consciência em si ela seja um desfrutador. Por quê? Porque ela, para existir, ela não precisa do corpo sutil. Mas só consegue ocorrer esse fenômeno do desfrutar quando você tem um corpo sutil vivificado pela consciência. É por isso que é difícil ficar dizendo quem vive o quê, né? É mais fácil ver tudo como não dual mesmo, né? É bem mais fácil. Você sabe onde é que está a vivacidade de toda a vida e você entende tudo como feito da própria vida, que nem aquela analogia da aranha que o Vedanta usa, né? Então, o que permite essa suposta autossenciência do corpo sutil da mente é a consciência refletida, né? Aquele brilho da consciência que tá refletindo ali no corpo sutil, vivificando o corpo sutil. É esse que é o sujeito único, esse aí que é o impessoal. Se você começar a limitar ele com um monte de adjuntos, eu sou baixo, sou alto, sou homem, sou mulher, nasci em tal época, tudo, aí você está limitando ele, né? Mas se você não acrescenta nada, fique apenas com você mesmo e veja como tudo cabe em você. Tudo que é definido, né, em relação a você, cabe em você. Olha que coisa interessante, é outro modo de compreender. É uma compreensão de si mesmo. Com base em quê? Num outro modo de usar a sua mente, né, e no estudo da sua realidade ordinária, para provar que ela não tem substância em si mesma. Então, o que acontece? Você vai deixando de ser um experimentador, você não está buscando sensações, impressões. O que vai ficando claro para você são compreensões profundas, né, de você em você mesmo. Você vai compreendendo mais você, né? Esses insights vão vindo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu até agora? O descondicionamento do qual se fala todo meio de conhecimento é o descondicionamento quanto a se olhar como uma entidade experienciadora. Esse é o condicionamento mais difícil que tem de se livrar. A impressão de ser um fazedor é muito grande. E a impressão de ser aquilo que desfruta também. Isso se dá porque você, consciência, está confundida com a mente.
Então, tem alguma identidade. Algumas dessas identidades, elas são sutis e têm que ser investigadas, né? Às vezes, o investigador ele nem sabe que ele está identificado com a mente dele em uma outra característica mais sutil, ele não sabe. Ele só vai saber quando vier uma experiência e mostrar isso para ele, né? Então, tem que ficar atento às experiências para ver o que elas estão indicando, né? Pode aparecer nuances de identificação e o investigador não tinha se dado nem conta antes, né? Então, tem que ir com muito cuidado, muita atenção, né, nesse suposto usufrutador, né? Até que você consiga se ver inseparado dele, mas sem negá-lo, pelo contrário, né? Aí ele está afirmando você aqui, ó. Você é a consciência sempre livre da experiência. Por quê? Porque quem confere realidade à experiência é você, e não o contrário. Olha como isso aqui é uma inversão de visão muito grande em relação ao que a gente está acostumado. Quando, em geral, duas pessoas conversam e uma pergunta a uma outra sobre a vida dessa, a pessoa vai, invariavelmente, ela explica com a história dela, né? O que é a história dela para ela, se não a própria experiência, né? Então, o James ele está falando uma coisa muito radical em relação a isso. Sabe esse fulano, você fica falando da vida dele quando está conversando com outra pessoa, você acha que é você mesmo? Você não é nada disso, você está livre da experiência de ser esse fulano, né? Essa personalidade aí é que fica contando essa história de identidade para ela mesma. Você, o que você é, está livre de ser isso. Você não é essa identidade. Essa identidade vai chegar ao fim, o fim do karma que deu origem a mais essa aventura aqui na superfície terrestre, né? Você é a consciência, sempre livre da experiência. Você não é uma consciência, e ele não é duas, não é três, não. Você é a consciência, esse senso de autoexistência, né, que está permeando todas as suas atividades, tudo, etc. Você é isso. Em última instância, você é isso. Tá? Esse senso de existência que não é uma experiência. Não é você achando que você está existindo. Você simplesmente sabe que você existe, ponto final. Um corpo sutil, que aqui ele vai abreviar, ele vai definir a pessoa como um corpo sutil, só para facilitar. Um corpo sutil que experimenta a dor no estado de vigília, ele é livre da dor quando ele ou ela dorme, quando ele vai para o sono profundo, ou quando está sob o efeito de analgésicos, ou quando o corpo sutil, a mente consciente, fica distraída. Né? Olha que interessante, né? Muitas vezes a pessoa está sentindo dor e aí a dor vai embora, né? A pessoa de algum modo se distraiu. O corpo sutil dela parou de prestar atenção na dor. Olha que interessante. Isso mostra que a dor não é inerente ao ser. Está vendo uma investigação aqui do Vedanta, onde ele vai tentando mudar a sua compreensão de você mesmo? A dor não é inerente a você, nem mesmo à sua mente, ao seu corpo sutil. Na verdade, ele ou ela, né, o investigador, desfruta da bem-aventurança do ser como o próprio ser. É uma questão do investigador aos poucos, em geral é assim, ele vai se acostumando, né, com a bem-aventurança dele ser ele mesmo, dele ser a única existência possível, a única existência existente, aquela sem uma segunda, aquela sem uma outra existência, né? Esse bel prazer, ele vai aparecendo aos poucos, porque ele é muito sutil. A gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado, principalmente na nossa cultura, com altos e baixos mais poderosos, né? Os altos e baixos experienciais. E na cultura da gente, isso é muito incentivado. A gente é uma cultura muito adrenergizada, né?
A propaganda tenta tornar a gente criaturas muito adrenérgicas, muito cheias de adrenalina. E não é bem assim, né? Esse viver você como você mesmo te dá um contentamento, uma boa satisfação com a vida. Não é uma experiência de pico, é algo que vai te acompanhar em todos os níveis, esse bem-estar, né? O ser se delicia em si mesmo é uma outra linguagem, né? É bem-aventurado, é isso que ele está querendo dizer, né? O Jiva que sabe de si como ser, ele se delicia em si mesmo, experiencialmente, ou seja, o tempo todo, quando ele se identifica com o corpo causal, que não é agregado e nem está sujeito a mudanças como os corpos sutil e denso. Pois é, ele está dizendo como é que é o mecanismo técnico, né? Como é que o Vedanta ele explica esse deliciar-se consigo mesmo, né? É quando a identidade ela está com a Anandamaya Kosha, com o corpo causal. Como a pessoa está no estado meditativo de si em si mesmo, ela trabalha pouco com a mente dela, né? Com o corpo sutil. E ela fica mais no reflexo dela no corpo causal mesmo, que é o que causa essa bem-aventurança. Aqui ele está explicando tecnicamente como é que isso ocorre. Tá? Pessoa que, em geral, quando ela está muito bem com ela mesma, ela tem uma boa ideia do que ela é, a mente dela se estrojeta pouco, né? A mente dela sai pouco em busca de coisas para se satisfazer. Em geral, quando faz isso é porque essa pessoa que sabe quem ela é, o Jivamukta, está distraído. Mas então, em geral, é uma mente que repousa mais em si. E, tecnicamente, o que está acontecendo? É uma mente que está vivenciando mais o Ananda Maya Kosha, ela está mais como Ananda Maya Kosha, vamos dizer assim, entre aspas, do que utilizando o corpo sutil diretamente. É uma mente que, em geral, está parada. É isso que ele está explicando aqui, é uma mente meio parada. Então, quando a pessoa está acordada, ela fica repousando no Ananda Maya Kosha. Ah, mas isso só ocorre nessa situação? Não. Vocês lembram no estudo dos objetos, quando fica demonstrado que os objetos não podem me dar satisfação? Aí vem aquela pergunta: se os objetos não podem me dar satisfação, por que eu fico satisfeito quando eu consigo um objeto? Aí o Vedanta diz assim: você fica satisfeito quando consegue um objeto porque o seu corpo sutil sossega, tá? Porque conseguiu o objeto, ele cumpriu o desejo, e agora você repousa basicamente no Ananda Maya Kosha. Você repousa basicamente numa satisfação. O que te atrapalhava de ficar na satisfação que você era o desejo que você tinha para conseguir aquele objeto. Então é a mesma coisa, né? Na hora que não tem desejo para conseguir objetos, a tendência do ser humano é repousar em Ananda Maya Kosha. É por isso que, experiencialmente, ele se sente bem, né? Porque ele está lidando com uma bainha, né? Com um envoltório que é responsável pela experiência de bem-estar, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. O corpo causal não é o agregado e nem está sujeito a mudanças. O corpo agregado é um indiferenciado de tamas, né? E nem está sujeito a mudanças. O corpo causal ele não tem movimento, como é o corpo sutil e denso, que estão se movimentando o tempo todo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre tudo isso que a gente leu? Vocês viram como a gente pode aplicar o modelo do Vedanta para compreender como as coisas funcionam? Sabe qual é a vantagem disso? É porque quando você vê como você funciona, né, funcionamento mesmo, não é a peculiaridade de cada um, o gosto, as vicissitudes de cada um. Quando você vê como você funciona, você começa a entender como funcionam todos os corpos sutis. A diferença vai ser o que faz algo funcionar mais do que em que em outra pessoa, ou vice-versa. As variações das experiências. Mas as experiências em si, o funcionamento delas é tudo mesmo.
Se você vê o seu corpo sutil funcionando, em geral você vai conseguir ver o corpo sutil das outras pessoas funcionando também, né? E através desse modelo do Vedanta, que é um modelo muito bom, né? Aqui o, o James ele está fazendo um paralelo. A pessoa às vezes se pergunta assim: como é que eu posso me deliciar em mim mesmo, experiencialmente? Ué, você pode se deliciar em si mesmo experiencialmente todas as vezes que você não está acossado por um desejo. Você se lembra que o Buda dizia que o grande mal é o desejo? É um modo de dizer. É porque o desejo tira o ser humano do centro dele, né? Onde ele se compraz consigo mesmo. É um outro modo de dizer, né? Então, esses sistemas de explicação, eles servem para a pessoa olhar a experiência dela de uma outra forma. Você já é satisfeito. Às vezes é que você está achando que está tendo satisfação por um objeto, é só uma impressão. Na verdade, você está se comprazendo em você, tão logo o seu desejo por conseguir um objeto seja satisfeito. Esse desejo é satisfeito e agora você se delicia. O que no objeto que você conseguiu? Não. A delícia é intrínseca a você mesmo. Entendeu? Isso é para a gente aprender a se olhar desde o começo até na experiência como aquele de onde está vindo a experiência. Né? Todas essas mudanças que o Vedanta vai fazendo, explicando, reinterpretando a sua experiência no seu dia a dia, é para fazer com que a gente perca o interesse de confiar nesse efeito ilusório da experiência. Qual o efeito ilusório? É de que a experiência pode lhe trazer o que você já é. A experiência não tem como fazer isso, mas você pode impregnar a experiência de modo que ela fique tão satisfatória que você ache que é ela, a experiência que está te dando a satisfação que você já é, né? Então, para isso que serve essas investigações do Vedanta. Olha como é que ele está aqui mudando a sua natureza nesse debate aqui. Ele está dizendo, repara, veja bem, vê se não é o fato de você estar sossegado do desejo é que agora você está ficando bem. Compare esse momento com vários outros onde você conseguiu os objetos que você queria. Vê se eles são diferentes. Aonde eles estão? Aonde está essa autossatisfação? Vai procurar por ela. O Vedanta vai sempre devolver você para você mesmo, sempre. Sempre. Todo Upanishad diz que a pessoa encontra quando ela se volta para si mesma, né? Ela é a realidade inegável. Lembra que nós temos uma coisa inegável. Nós somos autoconscientes. Isso é inegável. Até para isso ser posto em dúvida, você tem que estar existindo permanentemente, né? Repara que todo Upanishad devolve você para você mesmo o tempo todo. O tempo todo. Ele sempre devolve você com suas perguntas para você mesmo. Diz, olha para dentro, continua olhando, até você ver se o que a gente está dizendo aqui nesse Upanishad não é aquilo que você está notando na sua experiência. Olha com cuidado mesmo. Uma hora você vai ver que o que o Upanishad está dizendo é exatamente o que você pode encontrar na sua experiência, né? É sempre assim. Essa é a base de um método. Você deve usá-lo não para que ele explique para você como é a realidade, já que a realidade ela é inexplicável, mas é que para ele devolva a você a realidade que você é, tirando de você os seus enganos. É isso que o método faz. Ele só devolve para você o que você já é, né? Ele tem um jeito de remover os enganos, né? Outra coisa interessante aqui, ó, eu vou me sentir como a presença tal, que está sempre presente. Quantas vezes a gente vê isso, né? Como é que você vai sentir a presença, né? Ah, eu estava sentindo a presença e agora a presença foi embora. Aí o Vedanta diz, não, não, a presença não tem como ir embora, porque senão não seria presença. Então, você está confundindo,
Você está se atrapalhando, dá um passo para trás. Aquele que diz que estava sentindo a presença é o mesmo que está dizendo que a presença foi embora. É ele que é a presença, é por isso que ele sabe da presença que foi e da presença que está lá ainda. Senão ele não saberia. Então aí você fica, caramba, isso é muito sutil. É isso mesmo, você é muito sutil. Você tem que voltar a se acostumar com você. De novo, essa sutileza. A gente desacostumou, a gente está aqueles bêbados que caem na sarjeta, sabe? Fica lá com a cara enfiada de álcool no meio da rua, achando aquilo máximo. A gente está igualzinho desse jeito. A gente só vai perceber que aquilo ali era uma roubada quando ficar um tempo sem encher a cara. Aí vai ficar assim, caramba, que coisa horrível, como é que eu conseguia ficar de pileque com a cara na sarjeta? Então, é a mesma coisa, né? Enquanto o Giva se vê como um Giva, ele não estranha como é que, para ele fazer isso, ele tem que estar usando umas faculdades muito pesadas para ele, né? Ele não sabe que, na verdade, como ele é bem mais sutil que isso. Quando ele volta a se identificar com o que ele é, a consciência, aí ele fica reparando, ele olha, caramba, para que aquela vida cheia de trancos e barrancos, né? Aquilo ali não me acrescentava nada, né? Mas ele só conseguiu ter noção disso quando ele parou de se ver como um Jiva. É a mesma coisa aqui, né? Então, você não pode sentir a consciência. Você não é um objeto de se sentir. Mas tudo que é passível de ser sentido só é passível de ser sentido por causa de você. Aí o rapaz começa aqui, ó. Eu quero sentir a consciência. Tá? Eu li sobre a mente não dualista e compreendi. Não compreendeu tão bem assim. No entanto, quando rezo ou medito, quero realmente sentir a consciência, não apenas conhecê-la intelectualmente. Vocês estão vendo o que ele entende por conhecer? Ele entende conhecer, ó, alguma coisa cognoscível. É como se ele estivesse usando a cognição dele, a capacidade de raciocínio para se conhecer consciência. Não, não é isso. Né? Isso é o modo como ele compreende compreensão. A própria ideia de compreensão vai sendo modificada pelo Vedanta. Aí o James diz assim: olha, eu sei o que você quer dizer, mas sentir a consciência não é possível. Por quê? Porque você, consciência, só pode sentir, experimentar algo que é diferente de você mesmo. Quem é você? Você é o sujeito, né? A experiência é o resultado de uma transação entre um sujeito, você, e um objeto. O sujeito, eu, né, esse eu sou, esse inquestionável, ele vê, sabe, sente, ouve, percebe algo que é diferente dele. Então, o conhecimento do objeto surge na mente. Tá? Então, o conhecimento só pode surgir sobre aquilo que, sem o conhecimento, não é possível de ser conhecido. Né? Então, é por isso que a gente usa o corpo sutil como conhecedor. O corpo sutil, ele conhece os objetos através de imagens dos objetos, sensações dos objetos. É assim que ele vai conhecendo os objetos. Agora, qual é a natureza do sujeito? Esse sujeito do qual o James está dizendo, e o que o rapaz está dizendo que está querendo sentir, é ele mesmo, né? É a consciência, é o que somos. Consciência é você, Ed, é o sujeito. Ed é apenas um nome sobreposto ao sujeito, à consciência. Não se refere a uma pessoa em particular única. Olha que coisa boa para se meditar. Ó. Esse eu, consciência, não se refere a algo particular, único, especial. Não. Não existem pessoas únicas. Existe apenas um sujeito, uma pessoa, entre aspas. Só existe um eu. Então, todas as vezes que o ser humano, qualquer um, de qualquer cultura, ele bota a mão no peito e diz eu, esse eu, no fundo, está se referindo a um sujeito único. Todo ser humano está falando desse sujeito único. Eu. É tudo a mesma coisa. Bota a mão no peito, eu. É o mesmo eu. É só que é um eu ilimitado. É um eu indefinível, é um eu imaterial.
é um eu não experienciável. Ele é a própria base de toda experiência, É o né? eu sabedor, conhecedor. É o eu sabedor, conhecedor, exatamente. É o eu sujeito, É né? essa compreensão, né? É, Livre de dúvidas. exatamente. É a compreensão livre de dúvidas, firme e certa em toda situação, né? Então, como esse sujeito único vai experimentar a si mesmo? Quem está lá para experimentar algo diferente? Não é algo diferente? É a si mesmo? Não vai experimentar a si mesmo, porque o sujeito é ele mesmo. E mesmo que a consciência fosse um objeto experienciável, você não poderia experimentá-la, porque os instrumentos que você tem para experimentar as coisas são muito densos. Por exemplo, você tem olhos, mas você não tem como experimentar a luz ultravioleta. Você também tem ouvido, mas você não consegue ouvir o infrassom e nem o suprassom. Você só pode experimentá-la sabendo que ela existe, que vibra em uma determinada frequência, etc. O seu conhecimento nunca será direto, será sempre indireto, né? É interessante ficar com essas questões que ele está levantando aqui, ó, né? O sujeito não tem como experimentar a si mesmo, porque a gente só experimenta algo que é diferente de nós mesmos, e, por outro lado, os equipamentos que a gente tem não teriam como experimentar a consciência se fosse possível experimentá-la, até porque ela é mais sutil, né? Então, o próximo tópico aqui é a consciência é autoluminosa, autoconsciente. Isso aí vocês podem ver em vocês mesmos. Autoconsciente é aquela pergunta, né? Você tem como negar sua própria existência? Não. E autoluminoso? É exatamente isso. Você basta você mesmo, né? Não é preciso você fazer uma digressão, nem nada, nem o raciocínio, para ver que você é autoconsciente. O que isso quer dizer? Que você é autoluminoso. Você se basta por si mesmo. Você mostra a sua existência simplesmente existindo, né? Você não precisa ser definido para existir, né? Você é autoluminoso. É o que se chama de eu ilumino a mim mesmo. Outro modo de falar isso é o que Jesus dizia, ó, vós sois a luz do mundo. Não, vocês são a luz única no mundo, a luz que é autoluminosa, autoevidente. Ainda assim, a consciência pode ser experimentada, entre aspas, nesse sentido. Ó, tá? Não é uma experiência. Ela é autoluminosa, autoconsciente, sabedora de si. Por que não é uma experiência? Porque em qualquer experiência que você tiver, você vai ver que você é autoluminoso, você está sempre lá e basta a si mesmo, você é autoconsciente, que é um outro modo de dizer que você sabe de si, né? Então, nesse sentido, você pode ser experimentado no sentido de que você não se altera. Então, você não é bem uma experiência. Você tem alguma dúvida de que você existe? Não tem como ter essa dúvida. Você não precisa de outra coisa além de você mesmo para sentir, entre aspas, você. Aqui ele está usando sentir no sentido de você saber de si mesmo, para lhe dizer que você existe. Esse problema de experimentar o ser, a consciência, o eu, é como sair ao meio-dia com uma lanterna acesa para conferir se você pode ver o sol. O sol já está brilhando. Ele está brilhando nessa lanterna que está acesa, procurando ele. Ele está brilhando, inclusive, em você mesmo, antes até de você tentar olhar diretamente para o sol. Vamos supor, no entanto, vamos supor, tá? É uma suposição, que você possa realmente sentir a consciência. Agora, o Vedanta ele está fazendo uma outra investigação. Ao invés de dizer para a pessoa, continuar dizendo que ela não pode sentir a consciência porque ela não é um objeto, agora ele vai dizer assim, tá bom, vamos supor que sim.
vamos supor que dê para sentir a consciência. Claro que sentir a consciência pressupõe que você ainda não a esteja sentindo agora. Mas isso é verdade, a gente não está dizendo que a realidade é não dual. Então, como é que você, só se fosse o caso de sentir a consciência, começaria a senti-la como uma experiência a partir de determinado ponto, né? Então, ele está mostrando que essa colocação ela não faz sentido, né? Eu quero sentir a consciência. Tá, vamos supor que isso seja verdade, que dê para sentir. Ele está mostrando que isso parte de uma base errônea, né? Se essa é realmente uma realidade não dual, então tudo aqui não é nada além de consciência em alguma forma. E porque você está sempre experimentando algo, você está sempre experimentando a consciência. Qual é o problema, então? O problema é que você não sabe o que é a consciência. Portanto, a pergunta certa é: o que é a consciência? Né? Ele não está conseguindo se deter no fato de ter descoberto de que ele é a consciência. Isso é muito comum. Né? A pessoa, quando ele diz que não sabe o que é a consciência, ele está querendo dizer que a pessoa não tem um meio de conhecimento que incentive ela a ficar nisso, a ir atrás disso. É estranho que as pessoas tenham o desejo de experimentar algo que já estão experimentando, mas é porque é diferente. O problema de formular a busca espiritual em termos de experiência é que a experiência, qualquer que seja, por sua própria natureza, está sempre mudando. Mesmo que você pudesse experimentar a consciência, você deixaria de experimentá-la em algum momento. Por quê? Porque toda experiência se modifica, já que ocorre no tempo. O experienciar é permanente, mas não existe experiência permanente. Sempre tem o experienciar, mas cada experiência ela é impermanente, ela vai durar um tempo só. Além disso, o experimentador, a menos que seja a consciência, também está sempre se modificando como resultado das experiências que passam por ele. Então, o experimentador, uma hora, ele fica satisfeito com uma experiência em particular. Depois ele perde o interesse nela e quer experimentar outra coisa. A experiência da consciência só é interessante até você saber o que é a consciência. A consciência é o seu próprio ser. Exatamente esse aí, eu sou, né? Essa coisa simples, exatamente esse eu sou da vida ordinária. Então, isso torna-se chato, porque você tem sido você o tempo todo e você nunca mudou, né? Aí o James está dizendo para o rapaz, né, um jargão que se usa muito aí no meio espiritual, né? Eu tenho o sentimento de conexão por tudo, a gente tem que cultivar isso. Aí o James diz assim: sim, é bom, né? Abre aspas, andar com o sentimento de conexão por aí, como você diz. Mas por que a sensação de conexão para? Você não quer que essa sensação pare. Experiencialmente você não quer, mas você não tem controle sobre isso. É assim com a experiência, com qualquer experiência. Ninguém pode controlar a experiência alguma. A experiência, ela é o resultado de forças subconscientes impessoais que são condicionadas pelo tempo. O que isso significa? Para todos os efeitos práticos, o que importa para a gente é dizer que a experiência está no estado de fluxo contínuo. Ela não para. Por isso, todos esses maravilhosos sentimentos espirituais acabam tendo seu fim. De que vale querer experimentar algo que vai acabar, a menos que você seja indiferente ao inevitável fim desse algo? Finalmente, se você quer sentir a consciência, entenda que a consciência é tudo o que há. E aí você verá que a está sentindo o tempo inteiro na comida que você come, no ar que respira e nos pensamentos que você pensa. Como é que a pessoa sabe disso? Por conhecimento. Porque pela forma, pela experiência, não tem nada que confirme a ela que a realidade subjacente é uma só. Mas pelo conhecimento da experiência aparentemente dual, fica claro para a pessoa que trata-se de uma realidade não dual. Olha que interessante, né?
É através de uma experiência aparentemente dual que você mostra que essa experiência é uma aparência mesmo. Muito interessante isso. Então, você sabe que você são essas coisas todas. Você sabe que você é, inclusive, a noção da dualidade aparecendo em você. Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação ao que foi estudado aqui? Você vê que o James aqui, ele está dizendo para a pessoa parar de achar que a consciência é uma sensação. Aqui, especificamente, ele está trabalhando isso. Não tente reportar você como você mesmo através de uma sensação. Oi, Henrique. Opa, Alex. Olha, isso é uma coisa muito, ainda não, pelo que não consigo ainda eh, assimilar é o seguinte, né? Quando se diz a afirmação de que a consciência, ou se tenta afirmar alguma coisa a respeito da consciência, né? Porque se dá um nome de consciência, que é a consciência autoconsciente, ou É, coisa parecida. Todas as afirmações são feitas a partir da consciência refletida, que eu digo. é, é o único jeito. O mestre, seja quem for, sempre quem faz essa afirmação, para mim, o que eu entendo, em meu humilde entendimento, é que se faz a partir de uma consciência refletida, ou seja, como que se pode afirmar alguma coisa, como que a consciência autoconsciente, autoluminosa, o que estamos falando da realidade última. A realidade última, eu não poderia afirmar nada porque eu não consigo, porque eu estou afirmando sempre a partir de uma consciência refletida, seja qual Isso. for. Então, e quando se fala muitas vezes esse assunto, eu tenho dificuldade, vou te confessar, tenho dificuldade de dizer alguma coisa a respeito desse. Eu gosto mais de um princípio, né? Desse princípio, dessa coisa, dessa, sei lá, inomeável, né? Então, não sei, eu tenho essa questão, né, de todas as afirmações que eu comparto totalmente, né? Mas todas essas são feitas, para mim, repito, a partir desse ponto, né? Que já não é, né? Já não é, né? A realidade última, né? Ou seja, vou ter uma analogia, né? Na ciência, uma coisa por exemplo, a mecânica quântica é muito interessante. A mecânica quântica diz o seguinte: você não pode afirmar nada a respeito da realidade, digamos, se você correr a cortina. E correr a cortina significa você medir algo, ver algo. O que é o que está acontecendo atrás da cortina, sem você correr a cortina? Ah, não sei. É impossível de saber. Não sei se eu me consegui expressar em minha dúvida aí. Mas qual é especificamente sua dúvida? Essa, Afirmações, é se esse é tudo isso existe mesmo? ah? É Não, se não. tudo isso existe Tá. mesmo? Não, estou colocando essas afirmações que para mim não seriam, digamos assim, afirmar algo a respeito de algo que eu não consigo, eu não conseguiria e não conseguirei, digamos assim, afirmar algo se não for a partir da consciência refletida. Então, quando para É, mim então, é só isso. Ou seja, eu vejo de que todo lo que se afirma, como que eu repito, a consciência autoconsciente, e etc., são afirmações que são feitas de um ponto que, que não condiz, não necessariamente, né? Não posso afirmar nada sobre o que é, porque eu afirmo que é autoconsciente. A Nisargadatta até uma parte que ele afirma, né? Uma coisa assim, parecida, algo assim, né? A gente afirmar alguma coisa a respeito desse inomeável, que ele é autoconsciente, ou que ele, não sei,
eu acho que isso não, como se diz, não é correto, né? Está todo Não mais é para lá. mesmo não. Não é mesmo não, porque a realidade é não dual, né? Então, a gente não teria como afirmar nada sobre a não dualidade. Claro, É claro, por claro. isso por O isso que que o que nós Vedanta estamos diz. fazendo aqui, então? A gente está tirando enganos. A gente não Não, está mas é trabalhando. lógico, porque quem tem a dúvida é o Giva. É isso. Dual, isso. E só através na dualidade que nós vamos resolver isso. Precisamos do Namarupa. É tudo isso, não tem como. É através do intelecto, entendeu? Que não é realidade última, que é aparentemente real. Então, é isso. Não tem qualquer. Por que não pode falar? Por que não pode falar? Até não poder falar é falar. Não, mas é o seguinte, falar pode falar qualquer coisa, todo mundo pode falar o que quiser. Estou colocando. Eu não, Não, tudo bem. Eu não estou tendo dúvida, não. Eu simplesmente estou falando da questão de que afirmações a respeito da realidade última são apenas especulações. Ponto. Porque você sempre está afirmando a partir de uma consciência refletida. É só isso que eu estou colocando. Não é nenhuma dúvida, é apenas um. Estou levantando uma bola aí que essas afirmações são sempre feitas a partir de um meio de conhecimento, um meio refletor, que é a consciência refletida. É só isso que eu estou. Nada mais que isso. É, tudo isso são tudo isso aqui. gravetinhos que nós vamos jogar depois, lá no meio da fogueira. Entendeu? São gravetos que nós vamos empurrando, 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 e na hora que não restar um graveto da mão, você joga na. Que é pronto, É, joga na fogueira e morre a conversa. E aí você é isso mesmo. vai continuar na dualidade aqui, você e Giva. Consciência refletida, corpo-mente, complexo corpo-mente, vai continuar na dualidade em lila, brincando. Eu não estou falando que eu já realizei, não, mas eu saquei o entendimento qual que é. Eu acho que é totalmente plausível isso, essa explicação do Vedanta. Por isso que eu continuo aqui há 5 anos, entendeu? Aliás, essa semana, dia 23, ontem fez 5 anos que primeira vez que eu ouvi falar em Vedanta, eu nunca tinha ouvido falar. E a primeira vez que eu ouvi, eu nem estava atrás de busca, assim, na primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, porra, tem algo aí. Ressoou aqui, entendeu? Dentro da minha cachola, de uma maneira, entendeu? Eu falei, aí tem, era uma identidade, mas ao mesmo tempo, numa coisa que eu não sabia o que era, no sentido de, eu nunca tinha ouvido falar nessa passagem aqui, né? Essa encarnação, vamos dizer, entendeu? Só que bateu na primeira vez, assim. E aí que eu tive que fazer esse trabalho todo, que tem algo aí, eu comecei a investigar o ensinamento, né? E tem muito ainda para ralar em cima disso aí, muito para polir o espelho. É. Não, veja bem, eu não estou questionando o Vedanta, não tenho 5 anos como você, talvez, mas devo ter por aí, né? Devo ter vários anos aí. E a Vedanta é extraordinário, continuo com o Vedanta, tem um meio de ensinamento extraordinário. Simplesmente uma colocação pontual, algumas afirmações que eu acho que não necessariamente, digamos assim, se encaixam na minha concepção. Agora, o ensinamento Vedanta hoje é fantástico, não tem algo melhor que Vedanta. Isso não estamos questionando, não estou questionando isso, de jeito nenhum, né, Marcelo? Então, simplesmente estou falando uma coisa pontual, que às vezes eu percebo só isso, né? Só apenas isso. Então, Henrique, é um estado de entendimento que não precisa de palavra, entendeu? Sim, claro, É claro. um, é um estado de compreensão de viver que não precisa de palavra. É uma compreensão que não precisa de palavra, embora a hora que o seu instrumento de palavra tiver que ser acionado para falar disso,
ele vai usar os recursos que ele tem à disposição, vai fazer analogias como do ser e do espaço, né? Vai usar vários recursos. Mas, a rigor, é um estado de se viver assim, onde você não precisa falar dele, não faz sentido. Porque, até então, o que é relevante para um jiva é uma história que ele chama de história pessoal, né? Na visão, essa história pessoal vai embora. Ela não tem relevância diante daquilo que é descoberto. E você fica apenas vivendo a sua identidade, é saber que você é existência, só isso. Você, no fundo, não sabe o que é isso. Não dá para explicar, né? Não é nem que esteja limitado pelo recurso de explicação, é porque não dá para explicar mesmo. Por isso que se diz que é muito simples, mas é intransferível, né? Então, realmente, essas perguntas que você coloca, assim, na visão final, elas permanecem sem resposta. Elas continuam sendo vistas como tentativas de identificação do jiva com algo, né? Uma autorreferência a algum objeto. E, nesse caso aí, a gente pode dizer que é uma ideia, uma construção de ideia, ou a necessidade de ausência de construção de ideia acerca de si mesmo. Mas depois que a visão vem, isso aí fica claro. Isso é uma pergunta que ela só pode partir de um outro nível de identificação. Por quê? Porque é uma pergunta que mostra que está sendo visto níveis de identificação. Mas o ser humano ele pode viver sem níveis de identificação. Ele não precisa de uma história para definir ele, né? Pelo contrário, a história não consegue definir. Quando ele não tem mais nada o que falar sobre ele mesmo, aí ele está definido para ele mesmo. Por isso que tem tanto cuidado de ficar se afirmando coisas. Por isso que o Vedanta prefere dizer que a realidade é não dual. Ao invés de falar que ela é una, o Vedanta, eu sempre falo isso, o Vedanta ele tem muito cuidado, ele diz assim, que a realidade é não dual. Aí o investigador diz assim, o que isso quer dizer? Aí o Vedanta diz, isso só quer dizer que a realidade não é o que você achava que era, que é essa suposta dualidade, essa dualidade aparente. E aí a boa orientação a rigor, ela não colocaria nada no lugar, né? Ela não colocaria mais nenhum objeto, palavra, para tentar explicar mais nada, né? Essa que é a história. Mas eu entendo as suas dúvidas, né? Mas quando a dúvida está nesse ponto que você está, o legal é ver de onde ela é feita, porque aí você vai estar compreendendo qual é a natureza da pergunta que ela está querendo ser respondida, né? Você diz assim, essas coisas não faz sentido afirmar. Realmente não faz. Isso é quando o intelecto da pessoa vai ficando esclarecido o suficiente de que ele vê que não faz sentido procurar explicar nada do modo como a gente compreende, né? Usar cognição para explicar. Você não vai conseguir explicar as coisas. Você vai explicar apenas proposições que você coloca. E isso com muitas ressalvas. Agora, explicar realmente não dá, porque a gente, em termos assim de ciência, a gente não consegue delimitar um objeto tão grande para se falar como a realidade, né, que não dá para definir as bordas dela. A gente não consegue delimitar isso, né? Então a gente não tem como falar. Mas as perguntas são válidas, mas a sugestão que eu te dou, Henrique, é você tentar olhar a partir de onde essas perguntas são feitas. Elas estão sendo feitas a partir de outras identidades, que aí estão agora tentando mudar e se adaptar a outras identidades. Por isso que o Marcelo falou que isso não tem como partir, não tem como se passar de um determinado ponto. Numa investigação adequada, muitas vezes, as perguntas elas ficam sem resposta, elas ficam em branco mesmo, né? O que isso está reconhecendo? Está reconhecendo que o sistema de cognição ele tem limites, né? E que não é ele, por isso que se diz que não é o sistema de cognição que dá a resposta final, né? Ele pode explicar a resposta final, mas ela vem sem o concurso dele. Ela vem, aparece no corpo sutil essa resposta, mas ela não precisa ser explicada. Mas ela pode se dar uma tentativa de explicar essa visão? Pode, né? O indivíduo pode,
botar o corpo sutil dele para funcionar e tentar encontrar alguma explicação. Mas a rigor não tem explicação mesmo, não. Não dá Ô, para não dá para delimitar nada por palavra. É isso que ele está querendo dizer, mas não dá mesmo. Não dá para explicar por palavra por um motivo simples, é porque não dá mesmo. Não tem como. Aí essas palavras são meros auxiliares, mais para desfazer confusão do que apontar alguma coisa de uma realidade que não seria um objeto, né? net, Fala, net, Marcelo. net, 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 net. Você tem, Ah, nós estamos aqui, nós estamos estudando Nietzsche, por isso a importância de compreender Nietzsche, é isso. entendeu? Fazer net, net, net com Nietzsche e vai sobrar essa Satya. O Krishna, no início do Gita, ele falou para Arjuna, ó, você é não dual. Aí ele não entendeu. Ah, então eu vou te explicar, Nietzsche. Foi isso que aconteceu. E é isso que está, é Exatamente. exatamente isso que todos nós estamos tentando aqui, entendeu? É Entender. isso mesmo. Para entender essa arte, você tem que entender, você tem que conhecer Nietzsche. Até para você É, poder descartar Nietzsche, né? Nietzsche, né? Como uma realidade. é. Ela é uma aparente realidade. E só através Perfeito. disso, do Budi, do intelecto, né, dessa discriminação, você vai conseguir. É a Perfeito. ferramenta É isso aí. proposta pelo Vedanta, né? É, funciona assim mesmo, exatamente o que o Marcelo está falando aí. Você descarta, né? Você fala de mítia até chegar ao ponto que você descarta a mítia toda. Mas você tem que falar dela para descartá-la, senão você não vai descartar. Né? É net, 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 é exatamente o que ele disse aí. Por isso que é um método, né? É um meio, é um artifício. Ah, isso tem um recurso, tem um modo, tem um porquê de ser assim. O porquê principal de ser assim é porque nós, consciência, não somos objetiváveis. Por isso que ele tem que ir negando aquilo que é objetivável. Né? E aí ele vai dizer que, no fundo, ele está negando aquilo ali tudo a partir de um mesmo ponto. Qual? Você, o sujeito consciência. Né? Então, funciona assim mesmo. O Né? Por isso que a adiador, gente... papavada, tá tudo aí nisso É, daí. é isso aí. É isso aí tudo. Tudo que a gente está lidando aqui é com método. Mas olha só, é um método de cancelamento de enganos. Isso tem que estar bem claro. Ele está aí para mostrar para a gente os nossos enganos. Então, ele vai descrever o mundo, Nietzsche, de um jeito que nós possamos descartá-lo. Né? Porque o Giva ele descreve o mundo como a identidade dele. Né? Eu estou lá, o mundo está aqui. Aí o Vedanta diz, não, peraí, eu vou ajudar você a descrever esse mundo. Eu vou te dar uma descrição desse mundo que vai ser útil na hora de descartar esse próprio mundo. Porque a descrição que você tem dado até agora só te prende a ele. Eu vou usar um outro recurso aqui, é isso que o Vedanta faz. Né? É legal essas perguntas que são suscitadas assim, para a gente ver o seguinte, que a gente o que está lidando aqui é com método. Né? Ele é desenvolvido ao longo de milhares de anos para dar esse efeito mesmo. Né? Primeiro, ele faz uma negação aparente, na realidade aparente, ele separa ser de não ser, aí no final ele incorpora o não ser como ser. Né? Então é bacana a pessoa saber que ela está usando o método. Por que, que é o net-net? Né? Por que está negando tudo? Está negando tudo que pode ser negado, porque você não pode ser negado. Então, o Vedanta ele vai partir do ponto mais fácil de usar, né? Eu vou negar como identidade aquilo que eu estou vendo, meu corpo, minha mente, né? Eu vou negar a realidade ao próprio mundo. É assim que ele funciona. Por isso que a gente trabalha com esses métodos. Mas a gente sempre reafirma aqui que realmente a gente não tem como falar da realidade última, até porque a realidade última é não dual. Então, como é que eu vou falar de uma realidade não dual, né? Sendo que para falar de algo eu tenho que ter aquele que fala, né? O falar e aquilo do qual é falado, né? Numa realidade não dual isso aí não se aplicaria. Eu não teria essas separações, eu falando de algo, né? Mas é boa essas perguntas, porque elas sempre chamam a atenção da gente para a seguinte colocação, né?
se eu estou fazendo uma pergunta dessa e estou esperando resposta, é porque eu estou me situando, mesmo que inadvertidamente, mesmo que de modo inconsciente, eu estou com alguma identidade aqui, como fazedor. Então, nesse sentido, essas perguntas, elas mais podem mostrar para você uma projeção que tem que ser identificada e anulada do que realmente é uma resposta a essa pergunta. Entenderam? Fez sentido? Né? Eu não fiz pergunta. É o que você colocou, minha colocação é que não podemos falar nada sobre a realidade do último. Tá, É é só isso isso, mesmo. não nenhuma. Não me É estou isso fazendo mesmo. meu processo esse processo que eu estou, já cheguei a essa conclusão, tirei já essa, não quero responder nada. Não Uhum. tenho intenção de responder nada, porque eu sei que essa natureza, que a natureza, a realidade última não é falável. Então não é uma É, pergunta, simplesmente um apontamento, só isso. Que quando é sempre se uma fala, constatação, né? exato, só isso. Não é que. E respeito do Vedanta, repito, né? Se não fosse o ensinamento do Vedanta, não teria chegado, né? É fundamental, lógico. O entendimento, né? Etc, etc. Só apenas eu quis pontuar essa questão aí, não é uma questão, não é É. uma... Essa questão é importante, né? Acostumem-se a olhar isso, né? A dizer que a realidade não pode ser explicada. Que realidade? Qualquer uma que está aí no seu campo sensorial, no fundo, ela não tem como ser explicada. Qualquer uma. Né? Passar fio de dente no dente, comer alguma coisa, conversar com alguém. Em última instância, não dá para explicar isso. Né? Na realidade, não dá. Dá para eu ter uns modelos que me ajudam a viver nisso, mas não para explicar diretamente. Bom, eu vou deixar então isso aqui para depois. Né? O ser vê a si mesmo. Nenhum experimentador é necessário. Eu vou começar a partir daqui, no encontro seguinte. Aqui é a página 13, né? Deixa eu botar aqui. Esse tópico agora ele é interessante. Maio 25. O ser só vê a si mesmo, né? Não há nada que não seja ser. É porque a gente está muito acostumado a associar, né, nossa compreensão a nomes e formas. Mas o que está sendo tentado aqui é tirar a nossa compreensão disso, se algo associado a nomes e formas, desassociado de qualquer experiência, né? Depois a gente começa por aqui. O ser vê a si mesmo. Nenhum experimentador é necessário, porque o experimentador vai implicar algo experimentado, e o ser não é algo experimentado. O ser é o pano de fundo onde toda experiência se define. Beleza, gente? Então, eu vou terminar por aqui, e aí a gente começa desse tópico aqui, no encontro que vem, aqui na página 13. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão a Vedanta, gratidão a toda essa linhagem aí de professores e estudantes. Lembrando sempre, né, que podendo doar, é importante fazer as doações, né, tiver no seu alcance. Lá na página do Facebook sempre tem chamadas com vários modos de doar, né, as contas que podem ser acionadas, etc. Obrigado, pessoal. Até o próximo encontro. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tudo de bom. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo,
sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.